Daniel 9. Vamos falar ainda neste capítulo. Tomara, irmãos, que nós estejamos como acabamos de cantar, né? Com a confiança no Senhor mesmo, de tal forma que a terra possa se abalar e a nossa confiança se mantenha no Senhor. Versos 7 ao 10, veremos juntos mais uma vez esses versículos, meditamos neles na semana passada, sobre o tema os deveres dos senhores. E hoje falaremos nesse mesmo versículo sobre os deveres dos servos, ou das autoridades, no primeiro, e dos submissos, ou dos superiores, e hoje dos inferiores. Você tem deveres dos superiores e deveres dos inferiores. Nós falaremos hoje sobre os deveres dos inferiores. Não significa que só as crianças, então, vão ser responsáveis nessa mensagem, né? Somos todos nós, porque todos nós estamos sempre numa relação superioridade, inferioridade, autoridade, submissão, em algum momento, em alguma área da vida. Então vamos ler todos juntos? Verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coragem e vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence coragem e vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Vamos orar. Bendito Deus, louvamos a Ti por Tua palavra santa e pedimos o auxílio do Teu Espírito para a nossa disposição e pensamentos santos de querermos aprender realmente, para vivermos por elas, de entendermos, de termos nosso entendimento iluminado pelo Senhor. Oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Poder sentar. As relações, em toda a Escritura, somos ensinados que as relações humanas estão estruturadas por Deus, na estrutura autoridade, submissão e igualdade. Então você tem, começando no Éden, Deus é a maior autoridade e Adão e Eva são submissos e iguais, submissos a Deus, e a Eva submissa a Adão, mas também iguais em várias coisas. Aí você tem na família de Adão cabeça, autoridade, e Eva submissa com os seus filhos. Mas também ela e Adão como autoridade sobre seus filhos. Ela e Adão iguais autoridades sobre seus filhos. E os filhos submissos, porém iguais entre si, né? Mas até entre os filhos você vê essa relação de superioridade e inferioridade. Você tem às vezes um filho mais velho que tem mais experiência e, obviamente, mais responsabilidade sobre os mais novos. Então essa é uma estrutura estabelecida por Deus e precisa ser resgatada nas nossas relações, que tem sido desprezada nos nossos dias. A gente vive como se as crianças fossem autoridades, né? A gente vive numa cultura que quer impor que as crianças sejam deixadas para fazerem o que elas querem e crescerem tomando suas decisões por elas próprias, sendo que os engenheiros sociais conhecem muito bem que crianças precisam ser dirigidas, precisam ser ensinadas, precisam ser conduzidas em tudo. Precisa de intervenção. Se não houver intervenção, uma criança rebelde se tornará um adulto rebelde. Uma criança birrenta se tornará um adulto birrento. Uma criança quanto mais se tornará um adulto quanto mais. Uma
criança chata se tornará um idoso, um velho chato. E assim vai. O que não for tratado na infância vai para a fase adulta, a velhice. E os engenheiros sociais sabem disso, por isso defendem o que a gente está vendo nos nossos dias. Defende uma sociedade onde as crianças têm que decidir por si. Deixe elas. Não corrijam, não ponham limites, não ensinem, deixe elas. Elas vão crescer, elas vão aprender e assim vai. E elas vão decidir por elas mesmas. Não. Isso não é bíblico, nem é saudável pela própria experiência. A luz da própria experiência não é saudável sobre nada na vida. Se você esperar que uma criança se comporte no culto, por exemplo, como nós temos ensinado, ela nunca vai se comportar. Você tem que ensinar. Se esperar que a criança adore, ela nunca vai adorar. Você tem que ensinar. Se esperar que ela obedeça, ela nunca vai obedecer. Você tem que ensinar. Se esperar que ela respeite, ela nunca vai respeitar ninguém. Você tem que ensinar. Se esperar que a criança faça qualquer coisa boa para a sua vida, ela nunca vai fazer. Você tem que ensinar. E é por isso que é dito que a fase adolescente é a fase rebelde. Porque os pais erram na infância e depois não querem admitir o erro que cometeram de não ensinarem na infância, que era o momento de você ter, até por estrutura física, você é maior, ela é menor, você tem como conter. Né? Tem como conter. Deu um grito comigo lá em casa. Se der, só dá uma vez, não dá duas. Pronto, já sabe ali, Deus me deu força para isso. Lá em casa a lei sou eu, né? Quer dizer, a palavra, mas eu estou dizendo a autoridade sou eu. Tem juiz que possa intervir nisso. Controla ali, pronto, agora entendeu, eu sou pai, né? Isso, pronto, já vai manter a ordem pro resto da vida. Não vou precisar na adolescência corrigir uma coisa que eu já ensinei na infância e ela aprendeu. Opa, não se grita com meu pai. Ele é mais forte do que eu. É óbvio que esse não é o único objetivo, mas só mostrando que crianças precisam ser ensinadas, senão vai para a adolescência e a gente fica com essa coisa errada, essa visão errada de que adolescente é rebelde. Não. É o próprio ser humano que não foi ensinado na infância e avançou a rebelião para a adolescência. E a coisa só vai piorar, porque sofistica. E se você não trata, vai ter mais trabalho, né? Porque você tinha controle, condições de controle quando era menor. Você não controlou, vai para uma adolescência piorada. Aí na adolescência, você não controla, pode esperar que vá para a juventude piorada ainda. Só sofisticou. Imaginem essas pessoas chegando a posições de autoridades, príncipes, reis, como Daniel citou aqui, né? Juízes. Hoje nós temos, virou moda, né? Juízes rebeldes. Foram crianças rebeldes, certamente, adolescentes, jovens, orgulhosos, não foram tratados e agora são juízes. Você imagina que problema nós temos? Nós temos uma sociedade convulsionando cada dia que passa, porque perdemos isso de vista, de que Deus estabeleceu as sociedades nessa estrutura: autoridade, submissão e igualdade, e que essa estrutura precisa ser vivida no padrão de Deus. Na semana passada nós falamos dos deveres das autoridades, porque no capítulo 9, quando Daniel ora ao Senhor, um homem que, como nós vimos até aqui, um homem que parecia não ter pecado, né? Parece não ter pecado, um homem de uma vida semi-angelical, né? Desde novo, desde adolescente. Ele deve ter chegado na Babilônia com uns 13, 14 anos por aí. E ele resolve, Daniel 8, firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei e da Babilônia. E nós vimos o que significa tudo isso, né? O que é qual é a teologia bíblica por trás. Não vou repetir aqui, apenas mencionando para quem acompanhou, só para vocês verem aquilo tudo que a gente viu, quanta riqueza a gente viu ali, só naquele sentido espiritual que tem a ver com Satanás, que tem a ver, né, com Éden, aquilo tudo lá. Pois bem, Daniel vem com essa vida íntegra e no capítulo 9 ele confessa pecados. E a gente fica pensando quais, né? Então eu estou convencido de que são pecados cometidos antes da sua vida na Babilônia. E aí nós vimos já ali no capítulo
1, verso 8, na integridade de Daniel, já na sua adolescência, né? Não tinha essa nomenclatura adolescência e tal, que não tem essa divisão hoje na nossa sociedade. Era um homem, agora um homem novo, jovem, né? 14 anos. Nós vimos que Daniel foi daquele jeito porque certamente aprendeu de seus pais e sua cultura da época. Ele aprendeu com os antepassados. Ou seja, Israel vivia de tal forma, envolvida na palavra, que mesmo que não tivesse uma religiosidade verdadeira, a cultura era tão forte que influenciava positivamente a vida de qualquer pessoa. Influenciava. Então, Daniel demonstra aqui no capítulo 1, verso 8, ter tido essa influência da cultura e dos seus pais. Embora aqui no capítulo 9, ele confesse no verso 8 que ele e seus pais pecaram. Temos pecado contra ti. A nós pertence o corar de vergonha, o rosto vermelho de vergonha. Corar, você está corado. O rosto está avermelhado de vergonha. Aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Embora ele mencione que ele e os seus pais e as autoridades passadas, aqui Daniel já está com aproximadamente 80 e poucos anos, né? Se você fizer um cálculo aqui, está completando o tempo de 70 anos de que falou Jeremias, que o período na Babilônia seria 70, já está encerrando esses 70. Se ele tinha 14, 80 e poucos anos, né? Ele está tendo aqui, 80 e poucos anos. Então, esses pais, esses reis, esses príncipes, provavelmente já morreram todos. Mas ele está mencionando todos eles lá atrás, confessando o pecado, para dizer, olha, eles pecaram e nós não fizemos diferente. Nós que fomos a geração posterior, não fizemos diferente. E aí eu disse a vocês que eu acredito que se a vida dele é revelada pela palavra de Deus como íntegra, do capítulo 1 até aqui, ou seja, da adolescência até aqui, significa que seus pecados eram anteriores à Babilônia. E é provável que, por exemplo, em última instância, a conversão dele para essa integridade mesmo, reconhecer que o seu passado foi vergonhoso, tem acontecido a caminho da Babilônia. É bem possível isso ter acontecido, né? Quando a Babilônia derrotou Israel. Agora, o ponto nosso aqui para falar dos deveres, dos servos, dos inferiores, como nós fizemos semana passada sobre os superiores, pelo fato de Daniel mencioná-los aqui como os pecados dos superiores em parte de sua confissão. Ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: nós estamos 70 anos aqui humilhados, tirados de nosso lar, de nossa nação, retirado de nossas honras e glórias que o Senhor mesmo nos deu, de uma cultura bíblica, de um estilo de vida bíblico, tudo bíblico, toda a herança, toda a promessa, toda a aliança. Nós somos tirados de lá e trazidos para um povo de cultura anticristã, antibíblica, imoral, mentirosa, profana. Nós fomos humilhados, isso sem falar, se você quiser ver o que aconteceu, mesmo tem várias passagens, né, como Jeremias 25, se você fizer referência aqui, ou o próprio Lamentações de Jeremias, dizendo quantas mortes houve, quantos estupros, quantas crianças assassinadas, violentadas. Então o povo sofreu uma humilhação atrás da outra, uma injustiça após outra. E ele está dizendo, isso aconteceu porque nossos pais não ouviram tua lei, conscientemente não quiseram obedecer. E o que ele está nos ensinando é que autoridades têm deveres, e quando não se cumpre tem consequências para a geração da época e para gerações posteriores. Por isso nós falamos semana passada dos deveres das autoridades.
para que a gente aprenda o seguinte: se nós estivermos como autoridades repetindo pecados, nós vamos passar esses pecados para a geração seguinte. Mas, como Daniel também se refere aos pecados dos antepassados como sendo seus, nossos pecados, ele também está nos ensinando que há também uma responsabilidade de qualquer um de nós de não seguir o exemplo ruim de qualquer autoridade, quem quer que seja. Então nós somos crianças, autoridades de Deus sobre vocês, qualquer um aqui. Seus pais são autoridades paternas, mas o conselho é a autoridade de conselho, e qualquer adulto é uma autoridade como adulto, porque as autoridades, como nós vimos, têm autoridade de experiência, tem autoridade de conhecimento, tem autoridade de cargos, e dependendo do que seja, todos somos autoridades. Todos somos autoridades. Autoridade por idade. Então nós somos autoridades sobre as crianças dessa igreja, e sobre todas as crianças, para dar o bom exemplo e ensinar aquilo que é correto, mas submissos a Deus e sempre de acordo com a vontade de Deus, de maneira que seja autoridade, seja submissão, quando algo contraria a Deus e a sua vontade, isso não deve ser seguido. Nós só somos autoridades para serem seguidas naquilo que nós fazemos de acordo com a palavra de Deus. Se errarmos nisso, nenhum submisso deve seguir aquilo que é feito contrário à palavra de Deus. E Daniel cita aqui tanto a autoridade como ele, como submisso, como a geração posterior, para nos ensinar isso. As autoridades são responsáveis com os deveres que Deus confia para elas, e nós também, como submissos, somos responsáveis para aprendermos aquilo que é correto e rejeitarmos aquilo que é incorreto, aquilo que é mal. De maneira que, se nós seguimos um mau exemplo, não é só pecado dos pais. Por mais que os submissos sejam crianças, não é só pecado dos pais, é pecado de todos nós. Eu segui um mau exemplo, eu não deveria ter seguido um mau exemplo. Eu deveria ter feito aquilo que é correto. Então a gente volta para o Éden e observa que essa estrutura se mantém e a verdade dela também se mantém. Qual? A estrutura do Éden. Deus é a autoridade e os seres humanos são submissos. Não é isso? Aí na família, Adão é a autoridade, a esposa e os filhos são submissos naquela autoridade específica, né, do lar, da criação, dos mandatos sociais, culturais e religiosos. A mulher é auxiliadora do homem nessa missão. Porém, todos submissos a Deus. Então, Adão só é autoridade sobre o seu lar para fazer o que Deus manda. Por isso, nesse ponto em específico, quando a mulher cai, Deus repreende Adão por ter ouvido a mulher. Não é que era pecado ele ouvir a mulher, porque a mulher era auxiliadora. Ele está condenando uma obediência, um atendimento àquilo que era contrário a Deus. Não era o fato de ser a mulher, porque a mulher era auxiliadora e ela tinha habilidades, ela tem, vocês têm, para auxiliar. Vocês têm habilidade que os homens não têm, percepções, maneira de perceber as coisas que os homens não têm. A gente precisa aprender isso para se deixar ser auxiliado e ensiná-las a auxiliar também. Porque elas, olhando para o Éden, elas podem, pela corrupção do pecado, auxiliar errado, né? E no auxílio errado, a gente tem que perceber como Adão deveria ter percebido. Olha, esse auxílio já não está de acordo com a palavra de Deus. Se não está de acordo com Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, eu não devo seguir. E era isso que Deus estava repreendendo. Então as autoridades deveriam assumir suas posições desde que não agissem contra a palavra de Deus. Eram autoridades para serem atendidas desde que não agissem contra a palavra de Deus.
E os submissos, da mesma forma. Eu devo me submeter a Deus, a sua palavra, a sua vontade, eu devo me submeter às autoridades de Deus sobre mim, naquilo que elas não contrariam a vontade de Deus. Naquilo que elas não contrariam a vontade de Deus. Como nós temos mania de distorcer tudo, isso na igreja virou um problema. Quando a gente trata, eu acho que é uma das igrejas que melhor trata desse tema, né? A igreja presbiteriana no mundo, né? A genuína igreja presbiteriana. Ela trata assim, quando ela vai tratar da pública profissão de fé, como é que é feita a pública profissão de fé? Vocês lembram sobre esse assunto? Prometo ser submisso às autoridades da igreja, enquanto elas forem fiéis às Sagradas Escrituras. Isso é maravilhoso. Virou um problema de que forma? As pessoas agora interpretam do jeito que quer, para justificar suas rebeliões e dizer, eu não atendo porque o senhor não está fiel às Sagradas Escrituras. Mas sobre o que não está fiel às Sagradas Escrituras? E daí usam esse argumento para proteger suas rebeldias, né? Mas não é esse o ponto. Porém, a verdade se mantém. Qual? Nós devemos ser submissos enquanto as autoridades forem fiéis às Sagradas Escrituras. Naquilo que elas são fiéis, eu devo ser submisso. Então, Daniel está confessando os pecados como uma geração posterior. Quando nossos pais agiram errado, aquilo que nós não deveríamos seguir, nós seguimos. Os exemplos que não deveriam ser copiados, nós copiamos. E hoje isso tem sido muito comum. As pessoas têm fechado os olhos cegamente para as autoridades. As únicas disposições que, pelo menos na minha experiência pastoral, eu tenho visto de rejeição é em relação à verdade. Quando há verdade, você vê muitos se levantarem para dizer, eu não concordo, eu discordo, minha opinião não é essa, etc. Mas sobre o erro não há coragem. Só que nossa posição de submissão é para ser uma submissão que respeita as autoridades e obedece às suas ordens, naquilo que elas não contrariam a palavra de Deus. Naquilo que contrariam, eu tenho que rejeitar. Se eu não rejeito, eu estou pecando, como Daniel confessa aqui. A nós pertence o corar de vergonha. Ele sente vergonha santa. E a vergonha, como nós vimos semana passada, não tem a ver apenas porque a moral dele, a fama dele, a honra dele, Daniel, foi manchada, não. É em relação ao que isso é contra Deus. É um pecado contra Deus, é uma ofensa contra o seu Deus, contra a maior autoridade sobre ele. Ele reconhece que ele é abençoado com o Deus que ele tem, que desejou, quis voluntariamente ser o Deus dele, a autoridade máxima sobre ele, através da autoridade dos seus príncipes, reis e pais. Mas que isso não justificava Daniel, reconhecendo essa submissão, desonrar a Deus para se submeter à autoridade, seguindo os seus exemplos. Não significava isso. Então ele reconhece como vergonha ter pecado contra Deus, ter ofendido a santidade de Deus, a honra de Deus, a dignidade de Deus. E nisso ele confessa os seus pecados. E ele é muito claro quando você observa os versos 9 e 10. Ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Ou seja, ele não se afasta de Deus, ele não se esconde de Deus, ele não foge da presença de Deus porque ele tinha pecado. Pelo contrário, ele vai buscar a restauração, o perdão, a reconciliação, o genuíno arrependimento, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, no perdão de Deus, porque Deus é bondoso, só Deus poderia restaurá-lo. Mas ele segue dizendo, pois nos temos rebelado contra ti. Qual o pecado que ele está confessando? Rebelião. O que é rebelião? Você tem uma lei, você tem uma ordem, você sabe o que é para fazer, mas você faz o contrário. E como disse Samuel a Saul, a rebelião é como um pecado de quê? De feitiçaria.
Você já fez macumbaria, bruxaria? De repente sua rebelião foi isso. Se você já foi rebelde com o pai, com a mãe, com alguém, você praticou algo como pecado de feitiçaria. Mas ele segue dizendo: nós somos rebeldes, nos rebelamos contra ti e não obedecemos. Desobediência. Está confessando aqui: rebelião, desobediência à voz do Senhor nosso Deus, para andar nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Ele endureceu o coração, endureceu a cerviz, que é o pescoço duro, de quem não se dobra, não se prostra, né? Para não fazer a vontade de Deus conscientemente, não seguir a sua lei. Qual lei? Os 10 mandamentos. Não ter outro Deus diante de Deus, não fazer para si imagem de escultura, todos os pecados condenados ali nesses mandamentos. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, lembrar do dia de descanso, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, como nós lemos hoje, aquela lista de pecados, e vamos ver domingo que vem a lista de pecados sobre o 10º mandamento, não cobiçar o que é do próximo. Ele não observou a lei do Senhor. A geração passada, é isso que ele está confessando aqui. Por isso que é até assim, estranho para nós quando a gente chega no capítulo 9, né? Eu disse para vocês, quando estávamos começando Daniel, é estranho para nós quando chega no capítulo 9, porque ele confessa esses pecados, e você vê um homem tão íntegro. Por isso que eu digo, só tem um momento que ele pode ter cometido isso, é antes da Babilônia. Não tinha como ser depois, porque depois da Babilônia, ele está outro homem, convertido, que mostra que essa oração aqui é verdadeira. É de alguém que lamenta o que fez lá atrás, razão pela qual ele está aqui. Ele estava aqui nessa situação vergonhosa. E ele está reconhecendo nisso que Deus é justo no que ele está fazendo, na disciplina e correção que ele está administrando contra nós, e poderia ser pior. Ele poderia ter dado uma dose bem pior. Mas ele ainda está suavizando. Ainda temos recebido da sua misericórdia. Porque poderia ter sido bem pior. E de fato poderia. Então, nós, em posições de submissão, qualquer criança em submissão, eu já vou ensinar isso aqui, mas eu sei que isso já foi ensinado, e nenhuma criança aqui vai sair hoje sem saber disso. Nós temos obrigação de obedecer a toda a autoridade, somente quando elas estiverem obedientes à autoridade maior, que é Deus. Tudo bem? Se o pai e a mãe, se o pastor, o presbítero, o diácono, seja quem for, qualquer adulto aqui, ordenar alguma coisa que seja contrária à palavra de Deus, ou fizer alguma coisa, e você olha assim, olha, ele está fazendo isso e isso é errado, não siga o exemplo. Não faça como fez Daniel antes da Babilônia. Não repita aquele testemunho, porque é pecado. Pecaram os pais, pecaram as autoridades e agora pecam os submissos, seguindo os exemplos errados. Do que o texto então está nos ensinando? Está nos ensinando sobre a integridade nossa a Deus nas nossas várias relações. Uma esposa deve ser submissa ao seu marido? Sim, com certeza. Se não for, está pecando, está sendo rebelde. Mas eu preciso entender o que é essa submissão. Ela é bíblica. Tem a ver com autoritarismo, etc. Muito menos a ordenar e impor coisas que a palavra de Deus condena. Dá um exemplo, né? Por várias vezes, lá em casa, meu pai quis impedir minha mãe de estar no culto. E eu vi ela dizer com respeito: olha, eu te sirvo a semana inteira, mas o dia do Senhor é o dia do Senhor. Eu vou cultuar a meu Deus, sem faltar respeito. O dia do Senhor é o dia do Senhor. Eu vou cultuar a Deus. Era difícil, muito difícil. Não vou entrar em detalhes, mas ela manteve a postura. Essa história de uma criança foi ensinada por seu conselho.
a dizer o seguinte para o seu pai: quando o pai ordenar algo errado, não falte respeito, mas diga assim: pai, por respeito ao Senhor, que Deus manda ter, eu não posso fazer isso que é errado. Por exemplo, eu não posso mentir. Deus manda eu honrar o Senhor, e mentir te desonra. E eu não vou fazer o que o Senhor mandou, porque mentir é uma desonra. Isso nos coloca a todos nas mesmas condições. Como autoridades, sermos os exemplos corretos, santos, para nossos filhos. Mas nós somos submissos também. Vocês, por exemplo, são submissos ao conselho. Aqui a igreja não é autoridade. Hoje nós estamos numa cultura que quer desautorizar as coisas e mudar essa estrutura. Isso vai para o caos que está. Hoje em dia, os bandidos prendem os generais. Não é assim que está? Os bandidos prendem os generais. Está um caos, está uma bagunça. Os bandidos são soltos e os generais são presos. Por quê? Você acha que não tem a ver com isso? Claro que tem a ver com isso. Essa estrutura estabelecida por Deus. A igreja, membresia, não é autoridade. A membresia, na relação com o conselho, é submissa. Submissa. Autoridade e submissão. Mas vocês só devem seguir nosso exemplo naquilo que nós somos íntegros na palavra de Deus. O dever dos submissos é serem em tudo obedientes aos seus senhores, naquilo que eles forem fiéis à palavra de Deus. Naquilo que não forem, temos que fazer como Daniel fez aqui: nos arrepender, reconhecer, chorar e confessar. Ele está dizendo assim: Senhor, nossos pais não fizeram correto. E hoje nós estamos aqui também porque em algum momento nós seguimos seus exemplos. Por isso estamos aqui. Agora, para que Daniel fizesse essa reflexão e admitisse essas culpas? Foi do nada? Ele simplesmente disse palavras vazias? Ou ele conhecia a lei do Senhor muito bem, meditou nela, memorizou, foi atrás para saber qual era a aplicação abrangente de cada significado para depois fazer a confissão? Porque você não tem, como o presbítero Eudes falava mais cedo, você não tem como conhecer a gravidade do pecado sem a palavra. Não foi isso? Para você saber qual é a sua perdição, você tem que saber onde é que você está. E é a palavra quem vai te dizer isso. Você olha para os 10 mandamentos, ela vai mostrar a podridão do seu coração, da sua mente, das suas vontades, o domínio do pecado sobre você, a incapacidade sua de sair dali, até de se avaliar. Tal é o orgulho e a limitação para o exame. E só a palavra de Deus é luz para brilhar nessas trevas do seu coração endurecido. Então, Daniel conheceu muito bem para fazer a análise correta. E nós temos que conhecer muito bem. Nós temos que conhecer e, a partir do conhecimento, confessar. Por exemplo, meus pais erraram na criação de filhos. Senhor, eu tenho que confessar isso. Meus pais erraram na criação de filhos. Eles não criaram filhos segundo Deus. O culto na igreja, Senhor, meus pais, meus avós erraram no que é o culto. Eles erraram. Isso veio tradicional já há não sei quantos anos, mas está errado. E ainda é uma força cultural muito grande, está errado. Nossos pais erraram. Nossos pais erraram. Eu tenho tido alguns diálogos, conversas com alguns irmãos sobre vários temas, e um dos últimos temas foi a prática do Natal. E assim, é coisa tão básica, né? Mas a cultura é uma coisa tão forte. Nossos pais erraram. E a coisa foi andando e chegou nos nossos dias. E eu vou falar com todo carinho e amor para você. A resposta é básica. É básica. Jesus comemorou o seu nascimento? Não. Ensinou alguém a comemorar? Não. Os apóstolos entenderam isso nas escrituras de alguma forma? Não. A igreja primitiva praticou? Não. Isso vai nascer em que século? Depois do 4º século.
com a competição do Natal pagão. Qual era o Natal pagão? O nascimento, a mudança de estação, chamada solstício, né? É quando eles entendiam que o Sol está mais perto ou mais distante da Terra. Era isso o Natal. Eles pegam, então copiam isso aí. Quem copia? O catolicismo romano, para competir com o paganismo. Aí vem o protestantismo e pega essa salada toda e inclui como um dia santo. E você disser, não é um dia santo. Fala como eu estou falando, para mudar, para você ver como é que é a reação. Se tornou um dia santo, um dia consagrado. Mas Deus mandou fazer isso. Alguma vez foi feita? Não. E nós estamos imitando quem? Quem não tem nenhuma aliança conosco de uma coisa que não está na Bíblia. Sem falar nas doutrinas bíblicas que essa prática quebra. Né? Por exemplo, do culto. O que canta, quem canta, por que canta, como canta. Aí vem decorações, vem teatros. Nós já cometemos esse pecado aqui. Né? Eu mesmo, na prática cultural, instiguei todo mundo a fazer um teatro. Não foi assim que nós fizemos? Até que um dia lendo um artigo de um pastor presbiteriano que cita Calvino, foi o Paulo Brasil, foi chamado para um congresso aqui em Algas de Lindóia. No congresso ele bateu firme contra a idolatria no culto. Ele falou do Natal ali e tudo mais. E quando eu li aquilo, meus olhos se abriram ali. Meu Deus, como a gente está errado. Eu tenho esse material em PDF. Como a gente está errado. E aí ele cita Calvino, a citação de Calvino é assim: Genebra chama Calvino para a comemoração do Natal. Aí Calvino era contra, né, a liderança de Genebra. Aí no sermão dele ele vê assim: por que hoje tem mais pessoas para ouvir o sermão do que nos outros domingos? Ah, porque é Natal. E quem disse isso a vocês, pobres bestas? Se vocês acham que Deus mandou, autorizou fazer essa prática, vocês são mais bestas do que as bestas selvagens. Vocês acham que estão honrando a Deus com essa prática, mas na verdade vocês estão honrando ao diabo. Olha, as expressões são fortes, né? Aí eu estava pensando, olha como essa confissão de Daniel tem tudo a ver com nossos dias. A gente tem que conhecer quais são as implicações dessas coisas, para perceber e reconhecer o seguinte: nossos pais pecaram e eu não fui ensinado devidamente, eu estou repetindo os pecados, estou passando para frente. Enquanto alguém não corrigir nas gerações, Deus tiver misericórdia, isso só vai passar para frente. Essa prática nos une como se fosse todo mundo uma família só. Já percebeu? Quem é que enfeita e decora a casa? Espíritas, macumbeiros, católicos, todo mundo. Porque acha bonito, acha legal. O que é que tem? Não tem nada demais. E aí decora. E fica todo mundo como se fosse uma coisa só. Aí você diz, mas não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver? Decoração tem tudo a ver. Tudo na vida tem tudo a ver. Como o presbítero falou mais cedo. A fé é assim. E ela tem tudo a ver. A fé. Não há nada sem fé. Quer ver uma coisa? No Egito, quando o povo de Deus estava para sair, tinha que manchar as portas de suas casas com o sangue do cordeiro. Não é? Todos fizeram isso? Não, por quê? Porque não tinham a mesma fé. Nem todos marcaram com o sangue do cordeiro, porque nem todos tinham a mesma fé. Então guarde isso. Até uma decoração tem a ver com fé. Decore sua casa com Buda. Põe lá um Buda na parede. Não tem nada demais, põe um Buda para você. Você está dizendo que você tem aquela fé. Por mais que você me diga assim, pastor, não tem, mas está aí a decoração. Você está dizendo. Aí eu tenho um vizinho do lado. A nossa casa, a janela do quarto, tem um muro que é quase a altura da minha cabeça. E a casa é para cima. Aí é uma turma de baixaria que sobe. E essa turma, a casa para cima, aí não dá privacidade para cá. E o som das conversas deles, tudo que eles vão fazer, vem tudo para dentro de casa. Aí é um pessoal funkeiro, de baixaria. Não vou dizer o que eu ouvi outro dia, até umas 4 da manhã, de uns jovens que ficaram de não vou te dizer.
Mas só para você imaginar, a linguagem mais baixa que você imaginar. Eu pensei que ia ter assim, umas coisas explícitas ali mesmo. Só faltou isso, encher na cara, provavelmente drogas também. E aí, chega o Natal, eles decoraram tudo de luz assim. Árvore de Natal, tá lá, tudo decorado. Aí nossa casa não tem, vai para casa do vizinho, tem também. E aí sai as ruas decorando. Essa parte do outro da frente, funkeiro também. Essas casas nessa baixaria, decorando tudo isso, eu decoro também. O que é que eu estou dizendo? Somos todos da mesma fé. E aí nossos pais erraram, passaram para nós erramos, passamos para frente. Legalismo não tem nada a ver com legalismo, tem a ver com a palavra de Deus. Você precisa então fazer um profundo e correto estudo da palavra sobre cada prática, como Deus requer das nossas vidas, nos 10 mandamentos, em toda a Escritura, aprender a teologia do culto, aprender as doutrinas todas, para você, a aliança, para você saber quais são os meus pecados, que eu estou repetindo dos meus pais, por uma cultura corrompida, e que eu devo fazer como Daniel, como submisso eu devo abandonar, não devo seguir porque meus pais fizeram. Para também a gente não usar aquela desculpa que tem sido muito comum hoje. Ah, mas a igreja tal está fazendo. Mas o concílio tal não proíbe. Mas tal concílio mandou. Não. Eu não estou aqui para atender a autoridades que descumprem a palavra. Eu estou aqui para cumprir a palavra. Todos os submissos têm a obrigação de cumprir a palavra. Quais são os pecados dos inferiores contra os superiores? Nesse caso aqui, atender às suas ordens injustas ou seguir seus exemplos pecaminosos. Esses são os pecados. Deus condena esses pecados. Além dos outros, por exemplo, toda a negligência dos deveres exigidos para com eles, a inveja, o desprezo e a rebelião contra as suas pessoas e posições, em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos, a maldição, a zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. Além disso, seguir exemplos escandalosos. Então, o que se exige dos inferiores? Exige que nós venhamos a dar reverência sincera a eles. Nós devemos ser respeitosos em tudo, até para desobedecer. Aquele conselho, daquele conselho, para aquela criança, quando disse assim, quando seu pai mandar mentir, diga a ele que Deus ordena que não deve desonrar o pai e a mãe. E a mentira é uma desonra ao pai e à mãe. Por isso você não irá mentir. Esse é um bom conselho. Olha que coisa interessante. Não é porque eu vou obrigatoriamente desobedecer uma ordem justa que eu vou aproveitar e me valer disso para desrespeitar. Não devo fazer isso. Eu devo ser reverente, mesmo para desobedecer. Senhor, com todo respeito, meu pai, com todo respeito, mas essa ordem é injusta. Pastor, conselho, com todo respeito, mas a Bíblia está dizendo o contrário. Com todo respeito, mas a Bíblia está dizendo o contrário. É sem faltar o respeito. É como quando Deus mandou mandou Natan falar para Davi sobre o seu pecado. Natan disse: ó rei, e contou aquela parábola. Não chegou lá dizendo: ô seu assassino adúltero. Não chegou lá, tinha tudo para fazer isso. Porque além de Davi ter praticado o que praticou, Deus mandou Natan dizer para Davi que ele pecou. Tinha tudo para chegar assim. Mas olha como ele não perdeu de vista os demais ensinos da palavra. É a tua autoridade. Eu não estou mandando você desrespeitar, eu estou mandando você falar do pecado dele, não desrespeitar. Então ele manteve a postura submissa. Ó rei, o que deve fazer com um homem que tinha uma ovelhinha, queria dar um banquete,
aliás, um homem que tinha milhares de ovelhinhas, queria dar um banquete, e foi lá, pegou a ovelhinha do que só tinha um e deu o banquete. Esse deve morrer, deve pagar 4 vezes mais e deve morrer. Quem foi esse? Foi o Senhor. O Senhor poderia casar com qualquer virgem aqui do reino, mas o Senhor foi e pegou de Urias, a única que ele tinha, a mulher dele. Foi o Senhor, o rei. Percebe? O nível de respeito. Então, o nosso dever, o que Deus exige dos submissos, das crianças, mas de todos nós, nas nossas diversas relações. Eu sou submisso aqui a posições de cada irmão. Na profissão do Pablo, eu sou submisso. Na experiência do eu sou submisso. Nas várias responsabilidades, cada um aqui na sua área, eu sou submisso. Já tem coisas que meus filhos já sabem mais do que eu. E eu me submeto. Como é mesmo isso, filho? Tem submissão por experiência, submissão por posições, submissão por formação acadêmica, por conhecimento, por aí vai. Os submissos têm que prestar reverência às autoridades, em palavras e em procedimento. Aquilo que nós vimos semana passada. A autoridade tem que ser respeitada com palavras. Você não vai chegar a chamar o juiz, se o nome do juiz é André, você vai chamar ele de André. Ô André, não, é excelência, excelentíssimo senhor juiz. Não é assim? Ah, mas eu não quero chamar. Bom, você pode não querer, mas trate com respeito. Ah, mas isso não é hipocrisia, você pode chamar do que quiser, faça o que está mandando. Ah, com o juiz eu faço, e por que com o pai não? Pai é coroa, velho? Não, não é coroa nem velho, é pai. Não é você, é senhor. Ah, mas pronome tratamento está válido nisso tudo? Se não tivesse, Deus não criaria um vocabulário com pronome tratamento que diferencia as relações. Foi o próprio Deus quem criou o vocabulário. Foi Ele quem estruturou a linguagem assim. E isso tem em qualquer língua. Então, pronome, tratamento, etc. Eu tenho que ter respeito aos procedimentos, nas ações. Eu tenho que orar e eu tenho que agradecer por eles. Tenho que ser agradecido. Nós temos um conceito. O mundo não vê assim. Que bom, nós temos um conselho, a liderança de Deus na nossa igreja. O mundo não vê assim. Mas nós não podemos trazer o mundo para dentro da igreja. Ah, vamos tratar com um copo descartável. Você pega e depois amassa e joga fora. Não! Não pode. Nem a autoridade tratar os submissos. Não. Pelo contrário. Eu tenho que imitar suas virtudes. Não os seus defeitos, apenas as virtudes. Eu tenho que ter compaixão, paciência com os seus defeitos, as quedas, as fraquezas. Mas sempre respeitando, não imitar, nem submeter àquilo que é errado. Eu tenho que estar pronto para obedecer aos mandamentos e conselhos legítimos. Mandamentos e conselhos legítimos. Eu tenho que estar pronto, não fechar os ouvidos. A gente está num mundo de opiniões e vontades. Ah, irmãos, como o mundo está enganado vivendo assim. A Bíblia chama o mundo de deserto. Esse mundo que nós vivemos, a Bíblia chama de deserto. Esse mundo que nós vivemos, a Bíblia chama de escuridão. Esse mundo que nós vivemos, a Bíblia diz assim, o mundo jaz no maligno. Esse é o mundo. E as pessoas estão vivendo perdidas na escuridão porque elas seguem suas vontades e seus corações. Qual é o oposto das trevas? A Bíblia diz que é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Isso significa que no lugar das minhas vontades eu coloco a vontade de Deus, a palavra de Deus, para cada área da vida. Isso é assim. Eu vou fazer aqui, vou agir aqui, vou planejar aqui, vou executar. Mas é como Deus manda, é o que Deus quer que eu faça, eu vou para a palavra dele. A gente vai para a palavra depois para subjugá-la à nossa vontade. E anda em trevas.
Então eu tenho que obedecer prontamente aos seus mandamentos e conselhos legítimos. Mas para isso eu tenho que conhecer o que é legítimo. Você percebe? Para que eu seja submisso a conselho legítimo, eu tenho que conhecer os conselhos legítimos. Senão vou me submeter a erros sem conhecimento. Talvez tenha sido, aqui eu não quero fazer defesa injusta, mas talvez tenha sido o caso de Daniel na sua infância. Ainda não tinha o conhecimento que ele teve depois, e tem apenas porque viu o pai fazer, porque viu a mãe fazer, porque viu as autoridades fazer, foi lá e fez. Pode ser que por um período tenha sido isso. A oração e ações de graça por eles, a imitação de suas virtudes, a pronta obediência são os nossos deveres aos seus mandamentos e conselhos legítimos. A devida submissão às suas correções. Eu tenho que me submeter às santas correções. A devida submissão é aquela que se deixa ser pastoreada, se deixa ser ensinada, se deixa ser corrigida. A fidelidade, a defesa e a manutenção de suas pessoas, de sua autoridade, conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições. Como assim? Nós, querendo ou não, mantemos os políticos da nossa cidade, do nosso país. Querendo ou não, nós mantemos. Isso é uma autoridade bíblica, é um mandamento bíblico. Manter a sua autoridade. E não vai fugir, você vai pagar imposto. Você pode não gostar. Os impostos, como estão aí, né, taxados, pode estar cada vez mais pior, e está mesmo, só está piorando. E vem piora por aí. Deus nos estruturou nessa relação. Temos que combater essas injustiças, mas veja, nós temos que manter as autoridades. Estou justificando os impostos injustos. Precisa acordar que Deus está nos dando de chicoteado, né? Por conta de tudo que vem acontecendo, mas o fato é, nós mantemos, querendo ou não, as autoridades políticas. E por que na nossa família nós não queremos manter nossos pais? Por que na igreja não queremos manter as autoridades? Não, temos que manter. Isso faz parte. E isso não é um favor nosso para as autoridades justas que Deus coloca. Isso é um favor de Deus conosco. Guarde isso. Quando eu tenho autoridade justa, manter é um favor de Deus para mim. É Deus fazendo um favor para mim. Suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Eu não posso difamar. Por mais que tenha uma fraqueza, eu pego a fraqueza e fico falando nos quatro cantos da terra, expondo a fraqueza das minhas autoridades, seja pai, seja mãe, seja conselho na igreja, seja quem for. Não. É diferente de você combater um erro grave, um erro público. Mas mesmo combatendo, eu tenho que ter controle, não transformar aquilo em difamação ou coisa do gênero. Essas são as nossas obrigações. Agora, por que nós podemos hoje ouvir uma mensagem como essa e obedecer e cumprir? Porque eu quero crer que todos nós, de fato, já temos a salvação em Jesus. Já fomos salvos pela graça de Jesus. E a salvação em Jesus, ela nos salva de um prazer em ofender a Deus, não vivendo a sua palavra, a sua lei, os 10 mandamentos, para um prazer em guardar os seus mandamentos. A salvação, a redenção, vem primeiro do que todas as outras virtudes espirituais. A redenção vem primeiro do que a fé. A redenção vem primeiro do que o arrependimento. Porque para que você tenha fé e você se arrependa, é preciso que Deus já tenha te salvado, tenha te transformado, para que você olhe então para a palavra, olhe para Cristo e diga: eu creio nele, ele é o meu Salvador, eu me arrependo de todos os meus pecados e me envergonho, como fez Daniel. E eu quero crer que todos nós já temos essa redenção. Se de fato a temos, então só falta o próximo passo,
crendo em Cristo, reconhecermos: esses pecados são nossos. E há outros pecados para os quais eu preciso olhar pela Escritura, com a luz da palavra, para conhecer quais são os pecados que culturalmente estão sendo transmitidos de pai para filho, que já vem de gerações anteriores e chegou aos meus dias e eu estou praticando como cristão, como igreja, na sociedade. Quais são? Para que eu, como Daniel, confesse ao Senhor com vergonha sincera de ter ofendido a Deus, mas também com o arrependimento verdadeiro de Daniel, de abandonar e viver a integridade de Daniel, viver uma nova vida em Cristo. Porque quando o conhecimento é correto, a fé é correta, o arrependimento é verdadeiro e a vida é transformada. Não é outra a solução, não é outro resultado. Quando você conhece corretamente e crê corretamente, não vai dar em falso arrependimento, vai dar em verdadeiro arrependimento. Então, irmãos, se somos todos regenerados, nós já podemos fazer isso que Daniel fez: nos examinar como submissos. Como submissos, quais foram os pecados que nós herdamos e estamos defendendo e praticando? Vamos abandoná-los. Quais são os pecados como submissos das autoridades de hoje? Tem muitos. Muitas autoridades estão aí praticando pecados e mais pecados, dentro e fora da igreja. Eu não posso copiar isso. Eu não posso repetir isso. A próxima geração vai ser pior. Pode crer. Isso é natural. É a lei da semeadura. Você não colhe o que não planta. Não tem como. Como que você vai colher uma geração santa se você não é santo, porque não aprendeu com seus pais, não só o pai natural, a ser santo? Não tem como. Só há uma forma de influenciar para a santidade: quando nós vivemos em santidade. Em santidade. Imitemos a Cristo, irmão. Olha como Cristo foi. Mesmo sendo o Senhor, se fez servo. E como servo, ele não pecou submisso. Ele se humilhou. O que mais se humilhou foi ele. Sendo Deus, se fez servo. E se humilhou até a morte de cruz. O inferno, quem for, a Bíblia diz que não tem mais como sair. É a condenação eterna. Então, essa condenação eterna, Jesus sofreu na cruz. Ele nunca foi para o inferno, mas o inferno subiu para a cruz. Ele sofreu ali na cruz a condenação eterna, o que era impossível uma condenação eterna mudar. Pois bem, mudou ali. Só tem gente que fala: quando forem para o inferno, um dia Deus vai se compadecer e vai tirar o povo de lá, tanto sofrimento. Não vai, não. Jesus foi um aviso disso. Mas a cruz de Cristo foi essa realidade. Aquilo que era impossível, de a condenação eterna mudar, mudou ali. E ele foi obediente até a morte de cruz. Ele nunca seguiu os maus exemplos. Ele honrou a Deus em tudo. E ele respeitou as autoridades. Foi submisso até seus pais, ele foi submisso naquilo que não era contrário à palavra de Deus. Sigamos seu exemplo. Façamos como Daniel, olhemos para ele. Nós vimos até aqui toda a revelação a respeito da qual Daniel falou é sobre Jesus, o Filho do Homem que desceu do céu. Algo que já aconteceu, que nós conhecemos, a revelação está completa. Daniel viu esse futuro, viveu por essa fé, essa crença. Hebreus 11 se refere a ele. Fechou boca de leões por essa fé em Jesus Cristo, no Filho de Deus, o autor e consumador da nossa fé. E por isso ele chora esses pecados. E ele não repete os pecados de seus pais. Façamos isso. E certamente Deus nos abençoará. Não só com uma nova vida, mas também sendo testemunho positivo e influenciando positivamente onde nós estivermos, com esse testemunho de uma nova vida em Cristo Jesus. Se fizermos isso, todos os submissos receberão a graça, a bênção de, por meio do nosso testemunho, ter também uma vida nova em Cristo Jesus.
Você quer ver seu filho crente? Seja crente em você. Quer ver seu filho adorando a Deus, amando a Deus, vivendo em obediência? Seja você obediente, ame a Deus, seja exemplo. Não siga os maus exemplos de seus pais, do passado, da cultura que se corrompeu. Não passe adiante aquilo que foi corrompido. Que Deus nos abençoe. Senhor, adoramos a Ti, bendizemos o Teu nome, por nos dar esta manhã tão abençoada, este culto tão santo, a Tua presença tão maravilhosa, tão honrada, e a mensagem do Senhor para os nossos corações. Nós somos incapazes de nós mesmos de vivermos por tudo que ouvimos. Por isso clamamos a Ti para que nos ajude a guardarmos no nosso coração e nos ajude a vivermos por ela. Que não haja agora aqui um sentimento de desdém, de desprezo, de menosprezo, de diminuição do valor dos Teus ensinos para o nosso coração, para nossas vidas. Que não haja aqui resistência, endurecimento de coração, orgulho, arrogância. Que não haja aqui a nossa vontade colocada acima da Tua vontade ou a nossa opinião colocada acima do Teu ensino. Pelo contrário, que haja o reconhecimento de tudo que aprendemos com humildade, fé em Jesus Cristo, por causa da salvação em Jesus, ao ponto de, no lugar de alegria, convertermos os nossos risos em prantos e a nossa alegria em tristeza, e chorarmos sinceramente, arrependidos, por estarmos repetindo pecados passados e estarmos passando adiante para a próxima geração. Que tenhamos vergonha por Te ofendermos, santa vergonha, e que tenhamos um santo arrependimento, abandonando tudo isso e finalmente, humildemente, agindo diferente, dando o testemunho correto, seguindo os exemplos corretos, e as crianças, os submissos, todos em grau de submissão, vivendo sempre pelo Teu ensino, pela Tua palavra, pelos Teus santos conselhos e mandamentos. E que assim sejamos uma igreja santa nessa relação autoridade, submissão e igualdade, onde a Tua autoridade, ó Pai, é respeitada nessas relações. Ajude-nos a, quando encerrarmos este encontro aqui, não desviarmos dos Teus ensinos, já preferindo fazer tantas coisas contrárias à Tua palavra. Pelo contrário, que não sejamos rápidos em esquecer o que o Senhor nos ensinou e nos ensina. Pelo contrário, sejamos diligentes para não esquecermos, responsáveis, sejamos esforçados, dedicados a guardar o que acabamos de aprender, para sermos diligentes nos nossos deveres como submissos e honrarmos ao Senhor em nossa submissão. Oramos ao Senhor porque o Senhor é bom e misericordioso, e pedimos que nos perdoe por todas as nossas impurezas, todos os nossos maus exemplos, todas as nossas faltas, desonras contra o Senhor e contra as autoridades, todas as nossas repetições de maus exemplos. Que o Senhor nos perdoe, nos santifique, nos transforme, para que tenhamos uma nova vida em Cristo Jesus, vivida verdadeiramente por todos, desde o menor até o maior, onde todos Te adoremos, não apenas de lábios, mas de fato, de verdade, em todas as áreas de nossas vidas. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.
suscitar ao Senhor?